Oi gente, eu sou a Sara e vocês estão no canal Professor Concurseiro. O vídeo de hoje é a aula 4 da série Teorias e Tendências Pedagógicas segundo Libânio e Saviani. E nessa aula de hoje eu vou falar sobre as teorias crítico-reprodutivistas, as temidas. No começo pode até parecer complicado, mas tenho certeza que no final dessa aula você já vai estar sabendo o necessário para você não errar nenhuma questão do seu concurso, caso seja cobrado este conteúdo. Então já clique em gostei, se inscreve aqui neste canal para você não perder mais nenhuma aula, nenhum vídeo de conteúdos pedagógicos. Então, bora para a aula! Para essa aula, você já pode baixar o material de estudos em PDF aqui embaixo na descrição, tem um link com todas as informações que eu vou trazer nessa aula. E se é a primeira vez que você está aqui, saiba que todas as aulas deste canal tem material de estudos em PDF gratuito para vocês baixarem, grifarem, anotarem, o que precisarem fazer. Antes de a gente entrar nesse conteúdo, eu preciso fazer algumas considerações para vocês. Bom, primeiramente, Dermeval Saviani, a matriz filosófica dele é marxista. Inclusive, ele considera a pedagogia histórico-crítica, que é pedagogia desenvolvida por ele, como uma pedagogia marxista. Portanto, eu vou trazer alguns termos nessa aula que são de raiz marxista, só para vocês ficarem situados no campo que a gente está trabalhando aqui agora, nessa aula. Então, vamos recapitular algumas informações que eu trouxe na primeira aula. Dermeval Saviani vai abordar 3 teorias de educação. E agora eu vou pedir você prestar bastante atenção, porque isso é importante você compreender essa diferença. Quando ele faz essa classificação das teorias da educação, ele vai dividir elas em 2 grupos. Não são 3, são 2 grupos. Porque ao fazer essa classificação, ele vai levar em consideração com o ponto de partida a partir da questão da marginalidade, que eu trouxe lá no primeiro vídeo. Então ele vai problematizar, ele vai classificar, ele vai abordar essas 2 teorias da educação com base na questão da marginalidade, ok? Quais teorias são essas? As teorias não críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. Agora, para dar embasamento teórico a essa afirmação, nós vamos ler 2 trechos do livro Escola, Democracia de Saviani. Grosso modo, podemos dizer que, no que diz respeito à questão da marginalidade, as teorias educacionais podem ser classificadas em 2 grupos. No primeiro, temos aquelas teorias que entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. No segundo, estão as teorias que entendem ser a educação um instrumento de discriminação social, logo um fator de marginalização. Então ele traz a diferença. Enquanto o primeiro grupo de teorias traz a questão da equalização social, como a escola como superação da marginalidade, o segundo grupo vai entender que a escola é fator dessa marginalidade, ela reproduz essa marginalidade. E quais são esses 2 grupos? O primeiro que ele se refere é das teorias não críticas, que tem a tradicional, as pedagogias inovadas, né, que é a pedagogia nova, que ele vai dizer, mas nós já entendemos que se refere ao mesmo tipo de movimento, né? Se você não entendeu isso, volta na aula 2 sobre as pedagogias renovadas e a escola nova. E além dessa, a pedagogia tecnicista também compõe esse grupo. Agora, o segundo grupo que ele se refere é das teorias crítico-reprodutivistas, que é a escola dualista, escola enquanto aparelho ideológico do Estado e escola enquanto violência simbólica. E como nós podemos ter certeza disso? Bom, está na página 5, que ele vai dizer: tomando como critério de criticidade a percepção dos condicionantes objetivos, denominarei as teorias do primeiro grupo de teorias não críticas, já que encara a educação como autônoma e busca compreendê-la a partir dela mesma. Inversamente, aquelas do segundo grupo são críticas. Calma lá. São críticas, uma vez que se empenham em compreender a educação, remetendo-a sempre a seus condicionantes objetivos, isto é, a estrutura socioeconômica que determina a forma de manifestação do fenômeno educativo. Como, porém, entende que a função básica da escola é a reprodução da sociedade, serão por mim denominadas teorias crítico-reprodutivistas. Parece complicado, mas não é. Você precisa entender essa diferença. É como se as teorias críticas estivessem aqui e aqui estivessem as teorias não críticas e crítico-reprodutivistas, e essa classificação que ele faz inicialmente vai abarcar essas teorias que estão aqui. E por que é importante você entender isso? No final do vídeo, quando eu for trazer as questões de concurso, você vai entender
porque as bancas de concurso têm trazido essa parte da teoria de Dermeval Saviani, da obra dele, e muita gente tem errado essas questões de concurso porque acreditam que as teorias que Dermeval Saviani são 3. E na verdade são 3, mas o que ele fala na sua obra são essas 2. Então, assim, você tem que se apegar àquilo que o autor fala, porque é o que o autor fala que vai cair na prova. Então é importante que você compreenda exatamente isso. Historicamente, as teorias crítico-produtivistas aqui no Brasil, elas começaram a circular paralelamente à pedagogia tecnicista, na década de 1970. E elas vão se desenvolver dentro do campo das pós-graduações. Lembrando que esse período foi dentro do regime militar, e com o lema desenvolvimento de segurança, os militares também começaram a investir, a buscar o desenvolvimento dentro dos campos das pós-graduações, das especializações, investindo na pesquisa e na ciência aqui no Brasil. Mas lembrando, ainda era um período do regime militar, portanto, havia aquele entrelaçamento entre o governo brasileiro e estadunidense. Lembra da aula passada, em que havia forte influência do modelo organizacional estadunidense, que é aquele modelo tecnicista que a gente trouxe na aula passada. Portanto, o modelo de organização desses cursos de pós-graduações era com base nesse modelo também, tecnicista. Porém, os professores de dentro desses cursos de pós-graduação, eles tinham uma formação acadêmica, teórica, europeia. Lembrando que o modelo europeu traz a ideia de criticidade, de reflexão, de questionamento das questões sociais. Então, algo se vê que o governo militar deu meio que um tiro no pé, porque eles visaram investir nesse campo de pós-graduação a partir de princípios tecnicistas, porém eles não contavam com essa formação teórica, filosófica dos professores dentro desses cursos de pós-graduação. E a partir desse modelo de pós-graduação foram formados professores muito mais conscientes das condições socioeconômicas e políticas aqui do Brasil, com uma postura crítica reflexiva que os militares não esperavam. Então, diferentemente das teorias não críticas, para as teorias crítico-produtivistas, é impossível compreender a educação sem levar em consideração seus condicionantes sociais. Logo, buscar explicar a problemática educacional, relacionando-as a seus determinantes objetivos, a estrutura socioeconômica que condiciona a forma de manifestação do fenômeno educativo. Então ela é crítica exatamente por isso, mas é reprodutivista porque ela chega à mera conclusão de que a escola reproduz essas relações de classe, reproduz as condições sociais vigentes, sem buscar uma transformação ou mudança. As teorias crítico-reprodutivistas não trazem uma proposta pedagógica, porque a reflexão delas é simplesmente sobre a escola, instrumento da classe dominante, resultando em um certo sentimento de impotência. Mas, de certa forma, essas teorias crítico-reprodutivistas elas contribuíram para o campo teórico educacional, para a formação intelectual dos professores daquela época, que passaram a acreditar, a perceber que os educadores podem sim, de certa forma, entrar em contraposição ao modelo autoritário de educação. Como muita gente me pediu para falar sobre esses livros que eu estou usando aqui na série das tendências pedagógicas, nessa semana eu fiz um vídeo lá no IGTV do Instagram falando um pouquinho sobre esses livros. Quem quiser saber mais sobre esses livros, me segue no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo também um link que eu coloquei todos esses livros para quem quiser adquirir. Quem adquirir esses livros pela minha indicação vai receber um bônus que vai ser o material de questões de concurso comentada, exclusivo. Continuando, Saviani vai dizer que as teorias crítico-produtivistas contam com um número razoável de manifestações de diferentes versões, mas ele considera que as versões que tiveram maior repercussão e maior nível de elaboração, as teoria do sistema de ensino como violência simbólica, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado e teoria da escola dualista. E agora a gente vai falar sobre cada uma delas. A primeira teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. Aqui coloquei a foto aqui do Pierre Bourdieu e Jean-Claude Perceron. Gente, eu não sei falar o nome deles, mas tá aqui escrito certinho o nome deles para vocês verem. Essa teoria é com base numa obra desenvolvida por eles, que é o livro A Reprodução, que foi desenvolvido em 1975. Bom, eles vão dizer que a violência simbólica se manifesta de diversas formas, em revistas, em jornais, na televisão, na opinião pública nesses jornais, nesses meios de comunicação, na atividade artística, literária, na propaganda, na moda e em várias outras formas. Porém, o foco dessa teoria vai ser na análise da pedagogia institucionalizada, ou seja, o sistema escolar, considerando que o sistema de ensino é uma modalidade específica de violência simbólica. A ideia central dessa teoria é que em toda e qualquer sociedade há uma relação material entre grupos
ou classes, e dentro dessa relação de força material há uma relação hierárquica, digamos assim, que um grupo ou classe está acima do outro grupo ou classe, é uma relação em que um é superior ao outro. E o sistema de força simbólica tem o papel de reforçar essa relação de força material, e a força simbólica está no plano imaterial das ideias, portanto já relacionando com a cultura transmitida na escola, dos ensinos transmitidos na escola, nós compreendemos que essa força simbólica está presente na concepção, por exemplo, de que a música clássica ela é superior, é melhor do que a música popular, como o funk, por exemplo. Há essa relação hierárquica simbólica e ideológica. E essa música clássica, ela emerge de qual classe, de qual grupo? Da elite. E a música, o funk, por exemplo, que eu trago como exemplo, ela emerge de qual grupo? Da camada popular, da massa. Portanto, essa relação hierárquica de força simbólica, ela se configura como uma violência simbólica, em que o grupo dominante, através da cultura, do domínio da cultura, violenta o grupo dominado, porque recalca, inferioriza a cultura desse grupo. Savini vai dizer também que essa violência simbólica, ela reflete a violência material, desse reforço material. Logo, os marginalizados são os grupos ou classes dominados, quer dizer, eles são marginalizados socialmente por não possuírem força material, poder material, e são marginalizados culturalmente por não possuírem força simbólica. Nesse sentido, a escola funciona como um reforçador dessa marginalidade. Savini vai dizer que essa teoria leva à compreensão de que o poder da classe dominante é tão absoluto de forma que se torna impossível qualquer tipo de reação da classe dominada. Portanto, a luta de classe se torna impossível. Então, mais uma vez, a teoria se encerra nisso, não traz uma proposta pedagógica, não traz uma forma de transformação, por isso o termo crítico reprodutivista. Próxima teoria, teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Essa teoria foi desenvolvida por Louis Althusser. A teoria desse autor, ela foi desenvolvido no artigo Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Ele é um filósofo do marxismo estrutural e o conceito aparelho ideológico do Estado vem da compreensão de que a ideologia tem uma existência material, portanto a ideologia se materializa em aparelhos, os aparelhos ideológicos do Estado. Na análise de Althusser, ele vai distinguir os aparelhos do Estado entre aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos, em que os aparelhos repressivos funcionam massivamente como violentos, primeiramente, e segundamente ideológicos, que é o exército, a polícia, o governo, a administração, os tribunais, as prisões, etc. Os aparelhos ideológicos são aqueles que funcionam primeiramente ideologicamente e segundamente em forma de violência, pela repressão. Escola, família, justiça, o sistema jurídico, sistema político, sindical, cultural, etc. E é nesse sentido que Althusser vai dizer que a escola se configurou como um aparelho ideológico dominante no sistema capitalista, porque ela agrupa crianças de todas as classes, todas as idades, em um mesmo espaço, em um mesmo ambiente que é a escola, durante anos, e elas estão ali envolvidas pela cultura dominante, na ideologia dominante. Sem falar que isso não é obrigatório, portanto não tem nem a chance de elas não estarem ali naquele espaço. Sem contar que dessa mesma escola, dependendo de como vai se dar o processo de escolarização de cada aluno, dessa mesma escola vai sair as pessoas que vão ocupar determinados cargos na sociedade, seja eles em classes de menos prestígio ou de maior prestígio. E como fica a questão da marginalidade também nessa teoria? Então, o marginal nessa teoria é a classe trabalhadora, porque essa classe trabalhadora, tanto a classe dominante, elas são formadas no seio da escola. E como a escola reproduz o sistema capitalista, ela que vai formar as pessoas para ocupar esses diferentes espaços, esses diferentes grupos, a fim de se constituir também um mecanismo burguês para garantir e perpetuar os seus interesses. Diferentemente de Bourdieu e Passeron, que são os autores da teoria da escola enquanto violência simbólica, Althusser não nega a luta de classes na escola, mas ele vai passar essa ideia que ela fica praticamente diluída diante do peso da dominação burguesa, diante da força que essa classe dominante possui. E Savini vai dizer que essa luta de classe resultaria num feito praticamente heróico, mas sem glória por não haver nenhuma possibilidade de êxito. Continuando, próxima teoria. Teoria da escola dualista, desenvolvida por Christian Baudelot e Roger Stablett em 1971.
Esses autores se empenham em mostrar que a escola é dividida em duas grandes redes, as quais correspondem à divisão da sociedade capitalista, a burguesia e o proletariado. E apesar da aparência unificadora e unitária da escola, essa divisão existe. A escola dualista vem da compreensão, do entendimento desses autores de que a escola é dividida em duas grandes redes. Não são mais que duas, não são três, não são quatro, são duas grandes redes. A primeira rede eles vão denominar primária profissional e a segunda rede eles vão denominar de secundária superior. E essa escola, mais uma vez, ela contribui para a reprodução das relações sociais de produção capitalista. E essas duas redes, elas constituem o aparelho escolar capitalista. E esse aparelho é um aparelho ideológico de Estado. Então, também volta um pouquinho do conceito de Althusser, porque esse conceito de aparelho ideológico de Estado é de Althusser. Portanto, define-se o aparelho escolar como uma unidade contraditória de duas redes de escolarização. Por que duas redes de escolarização? Porque como essa escola ela reproduz as relações sociais capitalistas, dessa mesma escola ela vai produzir dois processos de escolarização. Um para a camada menos privilegiada e outro para a camada mais privilegiada. Nesse sentido, Saviani vai dizer que enquanto aparelho ideológico, a escola vai ter duas funções básicas. A primeira, contribuir para a formação da força de trabalho e a segunda, contribuir para a inculcação da ideologia burguesa. Porém, essas duas funções, elas são indissociáveis porque uma contribui com a outra. Elas se desenvolvem juntas. Porque a formação da força de trabalho se desenvolve no próprio processo de inculcação ideológica. Nesse sentido, de forma arbitrária, velada, a escola vai colocar de escanteio o proletariado, a sua cultura, os seus valores, os seus entendimentos, pela falta de crédito e representatividade deste grupo. Portanto, a própria escola se torna fator de marginalização. Já Christian e Roger, eles vão reconhecer que esse proletariado possui uma ideologia, porém, essa ideologia se desenvolve fora do contexto escolar, nas ruas, dentro das massas operárias e em suas organizações. Resumindo, enquanto que dentro da escola a ideologia ali desenvolvida, existente, é a da ideologia dominante, fora da escola se desenvolve a ideologia proletariada, dentro das organizações sindicais e das massas. Portanto, a escola é um instrumento da burguesia na luta ideológica contra o proletariado. Mas também essa luta se torna inútil dentro da escola por reconhecer que ela já é o próprio instrumento da classe dominante. De tudo aquilo que a gente estudou, o que acredito ser mais importante de você gravar é os autores de cada teoria, essas ideias centrais, tudo aquilo que a gente já trouxe nessa aula, os aspectos históricos, e esse período histórico que elas foram desenvolvidas, lembre? Década de 70. Por que eu estou falando isso? Porque isso já caiu questão. E como o que cai em peso nos concursos são as tendências pedagógicas, segundo a perspectiva de Libânio, essas teorias de educação, segundo Saviani, elas não caem com tanta força. Tanto é que se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no site que é concursos, onde tem várias questões de concurso ali, praticamente todos, é um site bem completo. Se você for jogar a palavra-chave lá, as teorias crítico-reprodutivistas, vocês vão ver que não passa de 200 questões. Imagina quantos anos aí, né, de concurso público. Então não é muito cobrado. Então, de todo, o mais importante é você saber o nome dos autores, os conceitos chaves, né, o que quer dizer cada teoria, como elas compreendem a educação e o papel da escola e a questão da marginalidade, que é o ponto de perspectiva de análise do Saviani. Agora vamos para o concursando. Dessa vez eu vou trazer uma questão de concurso só, que a gente vai desmilinguar. A palavra existe? Nem sei se existe. Que a gente vai... Gente, qual é a palavra? Não sei que palavra que eu uso. Destrinchar isso. Isso aí que você disse é tudo burrice. A gente vai destrinchar ela, é importante, não sai do vídeo ainda, e a gente vai se aprofundar um pouquinho nela. Então vamos lá. Ano 2018, banca UFLA. Saviani na obra Escola da Democracia, neste livro aqui, apresenta as principais teorias pedagógicas existentes na educação brasileira, as contribuições e limites de cada uma delas, propõe o desenvolvimento de uma teoria crítica que possa captar a natureza específica da educação e a busca pela compreensão das complexas mediações pelas quais se dá sua inserção contraditória na sociedade capitalista. Lembrando que essa teoria crítica aí a gente vai começar a trazer na próxima aula 5. Considerando as ideias expressas nessa obra, assinale a alternativa incorreta
incorreta. Dá pausa aí e responde. Vamos às alternativas, e dessa vez a gente vai começar de baixo para cima. Letra D. A educação, numa perspectiva crítica, é compreendida como uma atividade mediadora no seio da prática social global, a busca de forma dialética, a transformação do sujeito e das relações sociais, numa proposta de emancipação e mudança da realidade. Essa alternativa está correta, porque as teorias críticas que a gente vai trazer na próxima aula e também as tendências progressistas, elas vão trazer essa ideia central de quê? De emancipação, de transformação da realidade, tudo que está escrito nessa alternativa. Letra C. A pedagogia histórico-crítica é proposta como uma teoria dialética, cujo intuito é o de manter continuamente a vinculação entre educação e sociedade, tomando professores e alunos como os agentes sociais a serviço da transformação social. Também está corretíssima. A pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia crítica, também faz parte das tendências progressistas, ela traz essa ideia de professores e alunos como agentes sociais a serviço da transformação social. Além de que é uma teoria dialética, do materialismo histórico dialético de Marx. Continuando, alternativa B, preste atenção. As teorias pedagógicas brasileiras, a partir da análise feita pelo autor, podem ser classificadas em dois grandes grupos: as teorias não críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. Então, como a gente já viu no início desse vídeo, você já entendeu, e eu falei que você ia entender no final do vídeo, então é por isso. Eu fui ver os comentários dessa questão e lá tinha claramente pessoas contestando essa questão por falar que Saviani propõe 3 teorias. Porém, aquilo que o autor fala e escreve é que são 2 teorias que ele vai classificar com base na questão da marginalidade. As teorias críticas, ele vai fazer uma análise posterior. Então, essa alternativa, ela está correta. Então, vamos à alternativa A. Compreende-se que a escola nova traz a perspectiva de democracia e renovação em contraposição à escola tradicional, configurando-se como uma teoria de igualdade e justiça. Vamos lá, até a vírgula estava correto, Traz a perspectiva de democracia e de renovação em contraposição à escola tradicional, que é exatamente o que eu expliquei para vocês na aula 2 sobre as pedagogias inovadas da escola nova. Porém, aqui diz, configurando-se como uma teoria de igualdade e justiça. É de igualdade e justiça, gente? Lembrando, gente, que as pedagogias renovadas da escola nova ou movimento escola novista, elas fazem parte das teorias não críticas, segundo Saviani, e tendências liberais, segundo Libânio. Portanto, elas visam o quê? A adaptação do sujeito à sociedade, não a transformação, mas sim a reprodução das relações de classes. Então não traz essa ideia nem de justiça e muito menos de igualdade. Tudo que eu tenho trazido de informação, de conceituação, de explicação é com base nos autores, nos livros de Dermeval Saviani e de Libânio. E quem tiver interesse em buscar conhecimento, em buscar saber mais, conhecer esses grandes teóricos da educação, vou deixar o link aqui embaixo desses livros para vocês darem uma olhada. Lembrando que quem for adquirir qualquer um desses livros vai ganhar um bônus meu, um material de questões de concursos comentadas. E é isso, eu espero que você tenha realmente compreendido as teorias crítico-produtivistas, que você tenha compreendido os aspectos históricos, suas diferenças. Eu sei que parece complexo, difícil à primeira vista, causa até um certo terror, mas eu espero que eu tenha te ajudado no seu processo de estudo, no seu processo de aprendizagem. Vou deixar o link aqui embaixo de um curso que eu recomendo para vocês. Enquanto isso, vocês podem acessar o meu blog, que eu vou deixar aqui embaixo. Lá tem materiais gratuitos para vocês estudarem, além dos vídeos aqui no YouTube. E o meu Instagram, que diariamente eu posto conteúdos pedagógicos de dicas para concurso para vocês. E é isso, eu espero vê-los nos próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever, clicar em gostei se você não clicou ainda, Eu espero que tenha clicado já durante todo esse vídeo, já que eu estou te ajudando no seu processo de estudos. Então, até a próxima e tchau!